A nossa entrevistada de hoje, Dona Toinha Pires, Maurício Ribeiro. Dona Toinha, boa tarde para a senhora. Obrigado por atender aqui o convite da gente do Política em Foco, Dona Toinha. Muito obrigada também pela consideração. Eu sou uma salgueirense, preciso estar aqui qualquer momento que precise para esclarecer aos demais vários assuntos que dependem muitas vezes de uma pequena professora. Muito bem. Maurício Ribeiro, primeira pergunta para a Dona Toinha. Ela começou como professora, um pouco parecida até também com Dona Eremita, que esteve aqui com a gente. Antes dela ser vereadora, ela começou atuando como professora. Dona Toinha, como foi essa caminhada da senhora como professora? Antigamente a gente sabia que se hoje já está sendo difícil, né, na área da educação, e no início, como foi? A senhora começou aqui em Salgueiro, na área da educação, ou foi aqui na região? Boa tarde para todos os salgueiros, principalmente para Malhada da Areia, que foi lá que eu comecei os meus primeiros passos. Na Malhada da Areia, nesse tempo, pertencia ao nosso município, não era independente ao lado de Verdejante. Uhum. E nessa época, nós tínhamos o grande educador, trabalhador, grande prefeito Osmundo Idalino Bezerra, que era amigo muito do meu pai. Então, quando se foi fazer a nova eleição para o diretório de Salgueiro, nós tínhamos aqui dois partidos nesse tempo, PSD e UDN. E meu pai, então, foi convidado para ser o presidente do partido do PSD, juntamente com o seu Veremundo, Raul, finalmente a família Soares, porque apesar de ser a minha família, mas meu pai foi convidado primeiramente pelo PSD. E então, quando foi tomar a benção ao padrinho dele, que era Zé Vitorino, ele comunicou que ele estava ao lado da UDN. Eu não, porque você não me convidou. Então, desde aí que nós seguimos a trilha de políticos do PSD, da Arena, de toda essa mudança de nome para ficar mais novo o partido. E assim, Dona Toinha participou da vida política de Salgueiro ao lado do pai dela, representando muitas vezes o distrito de Conceição das Crioulas, até quando ele morreu, e antes disso me pediu para eu continuar trabalhando por Conceição das Crioulas, pelo distrito todo e pelo Salgueiro, que amava Salgueiro, inclusive foi vice-prefeito de Salgueiro, no tempo do seu Osmundo Nunes, de seu Gomestino. E Dona Toinha, então, levada pelo desejo de servir a comunidade, lá em Malhada da Areia, eu criei uma escola nova, uma escola sem caderno, sem lápis, sem giz, com caderno feito de papel de embrulho. Finalmente, desse jeito, eu venci. E, por coincidência, no outro ano, no ano que eu fui nomeada para lá, fui nomeada em fevereiro, em abril fui transferida para aqui, foi para meu lugar, Eremita, que ficou lá, mas a criançada, não sei se é porque naquele tempo eu parecia ser mais uma criança, que eu pesava 45 quilos, era uma menina brincando com os outros meninos, não aceitaram a nossa amiga lá em Parnamirim, ou lá em Malhada da Areia, e Dona Toinha teve de voltar, depois que recebeu mais de 200 cartas, bilhetes, pedindo a minha volta. E fui muito feliz, agradeço muito a experiência e considero Malhada da Areia a minha faculdade. A senhora veio de Malhada da Areia, aí veio para Salgueiro. Como se disse, quando eu voltei no outro ano, eu vim para Salgueiro. Primeiramente, Eremita ficou lá, mas depois não veio. Então foi Maria Matias que ficou sendo professora de lá, até quando passou para Verdejante. E Dona Toinha veio aqui para Salgueiro ensinar no Manuel Leite. Manuel Leite. Nesse tempo era a diretora Socorro Vasconcelos, que veio a ser depois a tia do meu filho mais velho, que é casada com a filha de seu Pedrinho, que é o sogro de Socorro. Quais foram as escolas que a senhora participou? Eu tive uma caminhada muito bonita na educação, porque logo em seguida eu me casei e fui morar no Cedro.
E lá no Cedro, graças a Deus, eu fui um expoente muito importante na formação da Sociedade do Cedro, da Igreja do Cedro e de tudo. Depois disso, eu vim morar aqui em Salgueiro e logo quando eu cheguei aqui, eu fiquei sendo professora do Estado, localizada também no Manuel Leite, e depois professora do Colégio Alberto Soares, que foi o nome que depois foi dado a Dom Malan. Tempo muito bom na educação aqui em Salgueiro, que era o tempo de Padre Domingo França Dourado. E Dona Toinha era professora da cadeira de português, de história geral, de história do Brasil, de ciência. Finalmente, aqueles que tinham coragem de enfrentar o desconhecido, enfrentavam estudando mesmo, sem ser doutores, dentro das cadeiras exigidas pela lei. E depois que eu me casei, fui para o Cedro, quando eu voltei, fiquei no Carlos Pena. Aí foram 22 anos de Olha luta. Só, que bom, né? Coisa boa. 22 anos de luta, ensinando desde a primeira série até o científico. Uma hora era história, outra hora era geografia. As cadeiras normais ensinei todas e só nunca ensinei inglês e matemática. E os alunos daquela época, eles davam muito trabalho, a senhora, Dona Toinha? Nunca recebi trabalho de aluno, pelo seguinte, porque eu encaro a educação da seguinte forma: nós somos educadores e os alunos são educandos. Então eles esperam que eu seja capaz de perdoar, de ensinar, de colaborar, de educar com os olhos, não ser ríspido, de não ser grosseira. Uma mãe ali na sala de aula. E assim, eu sou muito feliz com um mapa bem grande que eu tenho de alunos. Quantos abraços eu tenho de homens de barba, que eu já tenho, 84 anos, viu? Minha vida é muito longa e muito feliz. E hoje, quando a senhora passa pelas ruas, encontra os seus ex-alunos. Encontro e querem que eu saiba o nome, eu não sei, eu conheço. Agora o nome, tenha paciência, que é para mais de 6 vezes. Dona Toinha, antigamente os alunos, né, a gente via, tinha deles que ia estudar fora, em Recife, né, distante, né? Hoje tem essa vantagem que o carro vai pegar na porta de casa, né, já tem faculdades aqui em Salgueiro. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, não era assim. Como a senhora vê a educação nos tempos de hoje, 2017? Olha, eu vejo o seguinte, com grande oportunidade de ser. Agora, esse ser estão deturpando com uma misturinha que não vem somente do pobre, não, do desclassificado, vem dos ricos. A comida de hoje em dia de muitos jovens rico é maconha, é droga. Isso aí burla as faculdades quase todas. Então, nessa formação horrível que nós estamos vendo socialmente, é resultado da falta de educação de família, da escola. Tão linda, essa semana passada eu vi uma entrevista de meu nome, Roberto Magalhães, mostrando o valor da velha faculdade, mostrando ele como aluno, com aquelas cadeiras bem rústicas, mas com aquele amor, com aquele carinho, com todo respeito. Como um dizendo assim, eu tinha a honra de botar meu nome num quadro. Pois eu não tenho também. Quando eu estudava em Recife, eu fui professora toda a vida. Mas eu dizia, tenho fé em Deus que uma pessoa da minha família coloca o nome aqui nessa faculdade. E eu tenho Pedro Odilon de Barros Alencar Luiz, juiz de Direito da capital, ex-aluno da Faculdade de Direito. Tem outro que também estudou, mas na Católica. Mas finalmente os meus sonhos já são realizados. Que bom. De todos os filhos, porque quase todos os meus filhos são formados. E Dona Toinha, antigamente, né, a gente via assim que os alunos tinham aquele grande respeito aos professores. Hoje a gente vê muita violência de alunos contra professores, né, chegando até a tirar a própria vida de professores. Como a senhora vê também essa criminalidade que infelizmente entrou também nas escolas, a droga, muitas coisas de ruim que foi entrando
na sala de aula, na escola? Como a senhora vê esse mal que foi, infelizmente, entrando também na sala de aula? Olha, nós sabemos que a televisão nos trouxe muitas surpresas, muitas novidades e muitos melhoramentos, mas também tem a sua dose, como eu já disse antes, a dose das drogas, de tudo isso, que vem os pais dificultar a própria educação do filho. E esse, levando de dentro de casa um bocado de mazelas, que muitas vezes a gente deixa penetrar no lar, quando chega na sociedade, é o que nós estamos vendo. Pessoas que jamais a gente pensou que fizesse A ou B, faz o alfabeto todo, né? Em vez de todas as coisas que nós estamos vendo. Uhum. A senhora passou Manuel Leite, Carlos Pena, Escola Dom Malan também, dona Antônia? Escola Dom Malan? Dom Malan foi até diretora. Diretora. Fui professora, era Alberto Soares. Aí viemos para nossa casa. E lá eu dei História, Geografia, OSBB, Moral e Cívica, e etc, etc, viu? Uhum. Muito bem. E a senhora falou pra gente que os seus pais incentivaram a senhora... Foi os seus pais que incentivaram a senhora a entrar na política nessa época? Foi. E foi a única coisa que eu não gostei. Uhum. Não gostei. Sabe por quê? Dentro da política existe muitos gatos presos. Uhum. Se quiser, me entenda, viu? Muitas vezes, determinadas pessoas que a gente espera consciência, espera realização perfeita, e o egoísmo chega longe. Eu fui bem votada, fui votada no período que quem foi prefeito foi Paulo Afonso Valença Sampaio, me deu todo o prestígio, era uma pessoa muito boa. O pai toda a vida acompanhou meu pai. O pai de doutor Romão foi prefeito junto com meu pai. E meu pai aumentou a idade para votar em seu Gomercinho. Quer dizer que é uma família muito unida. Família assim. Então eu pensava que eu, como vereadora, primeiramente o plano, doutor Washington sendo presidente, depois Damião e depois Dona Toinha. Quando chegou a vez Dona Toinha, o gato comeu. Olha só. Viu? Então são maneiras mais simples de dizer, mas houve predileção e pronto. Mas isso é o menos. Eu continuo sendo amiga, sendo salgueirense, dada pelo título de Zé Rosa, e continua sendo amiga da família Sampaio e principalmente Romão, doutor Romão e Paulo Afonso. Muito bem. Estamos conversando com a dona Antônia Pires. Agora, dona Antônia, para a gente fechar, daqui a pouquinho a gente conversa com a Auremar e também o Flavinho já chegando por aqui. Vamos trazer dona Antônia Pires, Maurício Ribeiro, em outra oportunidade para a gente falar mais, né? E a senhora foi uma das fundadoras da PAI, dona Antônia, para a gente fechar. No dia 31 de maio de 1991, saímos por essas ruas de Salgueiro em passeata, mostrando como seria necessário e seria bom se o povo de Salgueiro abrisse as portas a essa instituição tão importante, organização não governamental, a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E assim nós já fizemos 26 anos. E Dona Toinha esperava, pelo menos queria contar com 90 anos, trabalhando em benefício da PAI. E não foi somente eu, foi Dona Iris, foi Dona Adelaide, Dona Nazaré, Elma, e Iris por 7 anos, agora é meu santo, e finalmente um grupo de moças e mulheres aqui de Salgueiro que lutam pela PAI. Vejamos um momentozinho e vamos passar pelaquela rua, José Janota, que eu já apelei aos vereadores para poder fazer o meio-fio. Só queremos o meio-fio. E o povo bom de Salgueiro nos ajuda a fazer a calçada. Muito bem. Porque o povo de Salgueiro é muito bom. Isso. Nós temos a PAI, temos a Casa da Criança, tem a Casa dos Velhinhos, tem creche, tem a Casa de Abril. Tudo isso, quando eu falo lá fora,
vou passear pelas capitais que digo da nossa vida social. Eu acho muito bonito, ainda mais agora convertada com o bispo, que nós temos de párocos e mais párocos. Então, aqui ao meu lado tem um novo vereador, filho da minha terra querida Conceição das Crioulas. E muita gente da Conceição não sabe que meu pai dava a vida por Conceição. Foi juiz de paz durante 20 anos lá. A cadeia nesse tempo era residência. Então, Dona Toinha foi criada nesse anseio de servir, de ajudar, de dar. Se vocês souberem que eu tenho 100 afilhados de mulheres que deram à luz lá em casa, foi meu trabalho social durante a época que eu fui vereadora, foi um desses. Que bom. Acatar toda a população, que eu nem sabia que mandavam lá da Casa de Saúde para a Casa da Dona Toinha. Pronto, estava chegado. E eu já teve ocasião muito linda, subindo, de ter 15 mulheres lá em casa. Foi obrigada a arranjar colchão, porque eles não deitam em rede, né? Tem um que pode entortar a criança. E eu sou madrinha de muita gente, comadre de muita gente, e que eu trabalhei muito por esse moço agora, que está aqui perto. Muito bem. Com a sequência da família. Dona Toinha, tem uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Rosilene da Umbelino. Rosilene da Umbelino? Quer fazer alguma pergunta à Dona Toinha? A Dona Toinha, Rosilene? Eu só quero parabenizar ela pela pessoa que ela é. Tive o prazer de estudar com ela no 23. É uma pessoa excelente, adoro ela, quero desejar ela boa sorte e tudo de bom para ela. Ok, Rosilene. Um abraço. Obrigado pela ligação. Aí, Rosilene, parabenizar a senhora, Dona Toinha. Eu também agora fiquei muito feliz porque no meu mundo bem grande que foi estrelado de meninos bons, meninos excelentes, que eu não tive aluno ruim, foi tudo bom, educando, estava perto de mim. Então, um beijão para você e para todos os alunos que ainda se lembram dessa velha que gostava muito de enrolar com vocês cantando o hino nacional. Quem é que ainda sabe? O hino nacional, o hino de Pernambuco, o hino de Salgueiro, nem as professoras sabiam. Um abração para vocês todos. Ok, obrigado, Dona Toinha. E a senhora volta em outra oportunidade aqui para falar com a gente. Mas escute a coisa, só um minuto. Esse que acabei de pegar aqui pela mão, foi uns que eu pedi o calçamento, o meio fio lá da... Muito bem, Dona Toinha. Eu tô cobrando. Vereador Flavinho Barros. E Aurimar. Flavinho e Aurimar já estão aqui, né? Tá bom, Dona Toinha? Um abraço. Estou aqui à disposição para a senhora vocês. volta em outra oportunidade, tá bom? Um abraço. Conversamos com a Dona Toinha Pires aqui no seu Política em Foco de hoje.